A Doce Sabor Delicatessen aqui em Carpina, bem na margem da PE90, também tem os produtos Mr. Tutti. Venha conferir. Conversar com o empresário Sidney Pessoa, da Mr. Tutti, uma sobremesa que acabamos de saborear aqui, genuinamente carpinense. Como é isso, Sidney? Ô Peruca, muito obrigado mais uma vez estar com você aqui no programa. Pessoal de Carpina, meu irmão começou esse projeto, nós estamos completando 4 anos. Ele é que é a pessoa que cuida mais da receita, tudo, é uma especialidade dele. E a gente está desenvolvendo esse trabalho muito satisfeito, graças a Deus. Muito feliz, até porque Carpina merece. Carpina é um lugar que a gente tem que entender que ela é um polo central. Então, pra gente, a logística aqui é muito boa. E Carpina tem demais adquirido a sobremesa, tem vendido, tem sido maravilhosa. É uma sobremesa que nós não usamos conservantes, não usamos amido. É uma sobremesa pura, é uma sobremesa gelada. Então, assim, nós estamos muito satisfeitos, muito felizes. Você comeu agora, a opinião foi maravilhosa. Então, assim, pra gente... Quais são os sabores, Sidney? A gente tem hoje pudim, que é uma coisa diferenciada. Ela é cozinhada dentro da própria embalagem. A gente não tem contato manual. Coloca aqui, vai pro forno, lacrado e se coloca a luva, né? Nós temos todas as especificações exigidas pelo Ministério da Saúde, pela Anvisa. Pudim, torta alemã, torta holandesa, maracujá, morango da própria fruta, limão, sonho de valsa, chocolate danete. Nós temos ameixa, delícia de abacaxi. São 12 sabores para vocês saborearem, para vocês chegarem no seu restaurante, sua lanchonete de preferência e solicitar. Eu quero a Mr. Tutti, né? Hoje eu tenho toda a tranquilidade do mundo para dizer, a Mr. Tutti é a sobremesa mais prática e deliciosa de toda a região. Contato 819-9121-9464. Mr. Tutti. Carlos Peruca, entrevista. Programa Ponto a Ponto especial, começando essa série de entrevistas com os ex-governadores de Pernambuco. E hoje, ao lado de Edmar Lira, do blog de Edmar, e também vai pelo blog de Elielson Lima e pelo programa Ponto a Ponto, temos a honra de estar aqui recebendo com muita alegria o ex-governador de Pernambuco, ex-prefeito do Recife, deputado federal, ministro, e também a gente pode chamar até de poeta, né, Edmar? Doutor Joaquim Francisco, não é assim? Exato, Peruca. Estamos diante aqui de um ícone da política pernambucana, né? Teve a oportunidade de ser prefeito do Recife e ser governador, né? E não é fácil, né? Porque muitos tentaram o cargo de governador e não conseguiram. Outros tentaram também a prefeitura do Recife e não conseguiram. Ele teve a oportunidade de ser os dois. Então, e muito jovem, né? Teve ainda muito jovem, eu lembro, doutor Joaquim, deputado. Quando foi prefeito e governador. Então, pra gente é sempre uma satisfação estar com o ex-governador Joaquim Francisco. Pra gente iniciar, doutor Joaquim estava conversando com a gente aqui e relembrando o pai, que ele sempre fala no pai. Prefeito de Bacaparana, e entre muitas perguntas de pessoas da imprensa, quando foi que o doutor Joaquim entrou na política? Foi assim, essa pergunta eu achei interessante que fizeram a seu pai, doutor. Muito obrigado pela atenção em receber a gente aqui no seu gabinete. Muito obrigado. Primeiro, é um prazer estar com vocês, com você, Peruca, com Edmar. Em segundo lugar, eu acho que essa iniciativa de vocês é muito boa, porque a gente precisa preservar a memória. Minha memória, a memória de meu pai, a memória dos dois governadores, e que essa iniciativa que vocês estão fazendo, porque os jovens querem saber. Gilberto Freire dizia que o tempo é tríbio, são 3 partes, passado, presente e futuro. Nem eu posso ficar sempre falando do passado, nem devo. Tenho que viver o presente e projetar para o futuro. Mas desse tempo, vocês com essa iniciativa, vocês estão entrelaçando. E aí falamos do passado do velho Zé Francisco. Eles perguntaram a ele quando é que eu tinha começado na política. Ele disse, eu fui constituinte, ele foi constituinte estadual em 46, eu nasci em 48. Com 27 dias de nascido,
eu tive o primeiro, participei dele num Lógico, foi balaizinho, levado. numa cestinha, no coreto da Praça de Macaparana, de um comício dele. Então veja você que eu nasci nesse ambiente, e por isso que eu falava com Edmar aqui, antes da gente iniciar a gravação, dizendo a ele que era preciso que a gente tivesse essa noção de que o mundo está numa velocidade enorme. Hoje eu posso falar de 50 anos, 55 anos de atividade política. Eu não imagino a velocidade daqui a 5 anos, daqui a 10 anos. Com esse mundo líquido e veloz, cada dia mais intenso, a gente não sabe, os empregos se acabando, a sociedade numa velocidade enorme. Quer dizer, são problemas que me inspiram no início de falar na condição de ex-governador, de ex-prefeito e tantos outros cargos que ocupei por apoio direto do povo de Pernambuco, por isso sou grato. O governador Joaquim Francisco, estamos vivendo hoje, justamente hoje, começa o Festival de Inverno, né, Edmar, de Garanhuns, que hoje já consolidou-se nacionalmente, até internacionalmente. Isso foi uma criação lá no seu governo, lá atrás. Primeiro que o governo tinha uma iniciativa de trabalhar em conjunto com os municípios. Ivo Tinô do Amaral, prefeito de Garanhuns, me chama e diz, vamos abraçar uma ideia que Garanhuns precisa implementar, um festival de inverno. Garanhuns é uma cidade reconhecida nacional e internacionalmente. Então eu chamei Rubem Valença, que era presidente da Fundação de Cultura, chamei Rubinho e disse, Rubinho, um sujeito criativo, inteligente, articulamos aí a três vontades. E daí nasceu o Festival de Inverno, completando 29 anos, que hoje é um reconhecimento internacional. O primeiro ano foi difícil, o segundo já foi mais fácil, o terceiro deixei consolidado. Como, aliás, muitas iniciativas do governo que deixei consolidado, a Copergás, companhia de gás, hoje é um sucesso. Mas onde é que ela nasceu? Lá atrás, no governo, quando a gente fez o início da Copergás, com a iniciativa privada, e a Petrobras. São muitos nascimentos e é bom que a gente tenha sempre a oportunidade de rever. Eu falava aqui com o Edmar, dizendo a ele, veja a iniciativa de Jorge José, escreveu um trabalho, né, sobre os ex-prefeitos do Recife, os ex-governadores, sobre a história da comunicação, a história da rádio em Pernambuco, a história da televisão em Pernambuco. Todos esses jovens que estão hoje na carreira de jornalistas têm que entender essa verdadeira subversão que está ocorrendo nos meios de comunicação. Entre blogs, entre mídia virtual, entre mídia escrita. Quais são os jornais que efetivamente vão sobreviver? E você vai sobreviver como? Com a mídia virtual, ou seja, o acesso online. De que forma? Qual é a razão de ser ou não ser? Os grandes jornais, o New York Times, o Washington Post, Folha de São Paulo, Estado de São Paulo, Jornal do Comércio, Diário de Pernambuco, quem vai ficar, Folha de Pernambuco, como é que vai ser esse ninho? Isso a gente só sabe se a gente discutir esses 3 tempos. Edmar sabe bem disso, porque está no dia a dia, você também está no dia a dia. Mas essa visão que a gente começou com ela, hoje, amanhã e ontem, essa visão é que é necessária. Exatamente. Governador, aproveitando a sua experiência, né, que o senhor foi prefeito e governador, como eu falei no começo do programa, eu queria fazer uma pergunta, uma curiosidade. Qual foi o cargo entre governador e prefeito do Recife? Qual foi o cargo que o senhor se sentiu mais feliz em exercer, que o senhor se sentiu mais realizado? Foi prefeito ou foi governador de Pernambuco? Olha, eu tive a oportunidade de ser prefeito 2 vezes, como você sabe. Primeira vez prefeito do Recife, depois eu fui deputado federal constituinte e voltei para a prefeitura. Talvez por isso eu tenha um afeto, assim, eu diria um carinho maior pela ideia de prefeito do Recife, porque é mais próximo do povo, não é? E o volume de problemas que é grande, mas você tem um contato direto. A rua está com um problema, o canal e tal, então você tem um corpo a corpo que eu gostava de fazer na prefeitura e no governo também. No governo você tem um problema em Petrolina, tem outro em Salgueiro, tem um em Carpina, tem outro em Timbaúba, tem em regiões diferentes, problemas diferentes. Depois o Estado, naquela época, hoje as prefeituras já avançaram nesse sentido, tinha 2 grandes problemas que na prefeitura não tinha diretamente, saúde e segurança.
porque a segurança era toda centralizada no governo federal e estadual, e a saúde toda centralizada no estadual e federal. Então, os municípios trouxeram essa responsabilidade ao longo do tempo, da última gestão. Claro, e nós cuidávamos de segurança e de saúde, em os postos de saúde, a assistência primária de saúde, saúde preventiva. A gente tem. Hoje você tem até a assistência integral de saúde na responsabilidade do município. Mas, de um modo geral, né? Também fui prefeito muito jovem, com 33 anos. O primeiro mandato seu foi nomeado? Fui nomeado por Roberto Magalhães, eleito pela Assembleia, depois de indicação do governador. Na época fomos eu, Mário Covas em São Paulo, era Jamil Haddad no Rio de Janeiro, Hélio Garcia em Minas Gerais. Praticamente todos os prefeitos daquela época continuaram seguindo vocação política, né? Hoje foi governador de Minas Gerais, Mário Covas foi governador de São Paulo, eu fui governador de Pernambuco, Jamil Haddad foi senador pelo Rio, e vários outros, né, assim que não lembro. Assim. Zé Agripino, na Paraíba. Prefeito no Rio Grande do Norte, no Rio Grande do Norte e tantos outros, né? Edmar, eu queria lembrar também, queria que o doutor Joaquim falasse também, prefeito e governador, mas também foi ministro e ministro importante, com realizações em Pernambuco. Eu gosto muito quando o senhor relembra nos debates que o senhor participa, Rádio CBN, Rádio Jornal, que fala até do presidente militar que teve em Pernambuco, e o senhor lembra muito bem disso quando se fala nas barragens de Pernambuco. Eu acho que um dos maiores problemas que está se configurando na atividade política, ela sempre existiu. Não tem coisas muito novas nem muito velhas na atividade política. Porque a política eu não gosto, inclusive, de deixar a velha política e a nova política. Política é absolutamente essencial. O ser humano não pode conviver em sociedade sem praticar a política. É a arte de analisar os contrários, de equilibrar as tensões, de harmonizar as reivindicações. Política existe num condomínio de um prédio com 20 andares, que é difícil de administrar, com 15 andares, com 120 apartamentos. É um rolo para administrar. Imagine numa prefeitura, e depois num estado, e depois numa união. Mas isso é absolutamente essencial. Então, esses conflitos que surgem na política, eles são necessários que surjam. E eu não dou ênfase a não ser ao conjunto. Quer dizer, esses conflitos muitas vezes são ideologizados. Então, algumas pessoas se consideram do bem e nomeiam outros como sendo do mal. Os que são do mal reclamam do bem. Não é bom que isso se aprofunde, mas é bom que exista. O debate verdadeiro é esse debate que deve existir, como esse que a gente está fazendo aqui. Você pergunta, eu respondo. Você pode a pergunta ser mais conveniente ou menos conveniente. Ser ministro de Estado, para mim, foi uma excelente experiência. Né? Aliás, eu tive o privilégio, o povo me propiciou, de ter experiência nos 3 níveis de poder, em praticamente todos os cargos. Né? No caso do Judiciário, que eu sou procurador do Estado, né? Ingressei no Estado em 19, hoje sou aposentado. Então eu tive uma experiência intensa no Judiciário, também como advogado, militante. Né? Tive uma experiência intensa no Legislativo Federal, fui constituinte, fui deputado federal, fui ministro de Estado e experiência intensa no Poder Executivo, como governador, como prefeito, como secretário de Estado, como diretor do INCA, como coordenador do Proterra. Quer dizer, eu só tenho que ter gratidão. E acho que este tipo de oportunidade, e vocês que são homens da comunicação do dia, deve ser sempre colocada esse intercâmbio de ideias. Que é muito comum, às vezes o jovem diz, não, para que eu ouvir? Esse cara está ultrapassado, hoje as coisas estão muito mais modernas, o novo é velho e o velho é novo. Nada mais atual do que um discurso de Marco Túlio Cícero, feito 84 anos antes de Cristo. Senador romano, escritor, extraordinário, um homem público. 2060 anos atrás, Cícero já era, é absolutamente atual, pode trazer para agora. Claro, com as correções necessárias para a época. Então, é bom sempre relembrar. Ministro, foi uma excelente oportunidade. Eu fui ministro do interior, um ministério enorme, com a Sudene, Frama, Sudessul, Banco da Amazônia. Discordei do governo Sarney, discordei e renunciei ao ministério, em gesto aberto.
entreguei a carta. Teve uma frase que ficou marcada, não é? Durante a entrevista coletiva, vocês, jornalistas, têm esse importante papel a prestar, que é a pergunta inconveniente, a pergunta que vem, que o povo quer fazer e não tem oportunidade de fazer. Vocês, jornalistas, têm que puxar, né? Botar sal na ferida, como se diz no matuto no interior. Então, um determinado jornalista disse: olha, o senhor estava sabendo, quando veio ser ministro, que o governo era um governo do PMDB, Sarney era do PMDB, mas era um governo de transição, porque foi a transição, a morte de Tancredo Neves. Sarney disse: eu vim para um governo de transição e não para o governo da transação. Essas palavras são diferentes. Aí a entrevista coletiva que eu estava dando repercutiu. A frase foi essa: vocês, jornalistas, captaram na hora. Aí ele não se adaptou ao sistema. Na época, inclusive, disseram: o que é a transação? As transações sempre tem que existir. Agora, determinado tipo de transação pode até existir, mas eu não sou obrigado a fazer, eu não quero fazer. Eu não me adapto e não faço, e não fiz, e por isso saí e não tive prejuízo, a não ser o prazer que tinha de ser ministro, de servir ao país, conseguir servir em outros cargos, em outros postos. Estamos conversando com o ex-prefeito, ex-ministro, deputado, governador de Pernambuco, Joaquim Francisco. O blog de Elielson Lima, blog de Edmar Lira e o programa Ponto a Ponto. Edmar, vamos continuar conversando. Antes eu queria só lembrar aqui, sobretudo os mais jovens, que quando o doutor Joaquim era ministro, que surgiu a candidatura a prefeito de Recife, e a gente conversou em off com o senhor aqui, a música que marcou, que todos marcaram mesmo, foi ao Voltei Recife, e aquilo já marcou na sua campanha essa música. Aí o senhor... eu tive algumas marcas que ficaram fortes, porque a campanha foi com muita emoção. Talvez tenha sido, não por ser a minha campanha, a campanha mais bonita que já teve no Recife. Mexeu mesmo com os pernambucanos. Porque tinha uma cor, o amarelo, tinha uma música, que é Voltei Recife, que era uma música de Luiz Bandeira, extremamente reconhecida, e porque dizia: e a hora que voltou o quê? Por que voltou? Então, porque eu saí de prefeito do Recife, me elegi deputado federal constituinte, aliás, fui o mais votado do meu partido no país, fui para Brasília e terminei minha missão como constituinte, e ainda tinha 2 anos de mandato, mas eu digo: eu vou ser prefeito, vou me candidatar a prefeito. É por isso que voltei Recife. Eu pareci descendo de um avião, vindo de Brasília e voltando para o Recife, não é, com a música de Manuel Bandeira. E isso deu. Segundo ponto foi eu não fazer comício. É aí onde eu digo aquilo que eu estava dizendo a Edmar, que é esse papel de inovar. Eu digo que eu vou fazer comício. Fiz uma pesquisa. Que o povo não queria, doutor? O povo não queria. O povo no interior, você tem uma cidade mais distante, aquilo é um evento no dia, você não tem grandes eventos, embora cada dia diminui mais. Aí eu vou dizer: vamos assistir um comício. Desde que não seja um comício a cada dia, mas um comício a cada 15 dias. Mas no Recife, região metropolitana, Recife, Olinda, Jaboatão, etc., eu perguntava às pessoas na rua, que é a grande vantagem de fazer campanha na rua. Foi aí que nasceram as caminhadas? Foi, as caminhadas. Aí o camarada dizia: não, eu não gosto de comício, eu vou, se o senhor for, eu vou. Aí pegar um ônibus, descer lá no centro do Recife, ou ter um comício em Afogado, você sai de Nova Descoberta, pegar um ônibus. A vida cada dia é mais difícil. Você com 120 opções de assistir, de verificar televisões, Netflix e tudo, cada dia mais isso foi aumentando. Aí eu digo: vou para o corpo a corpo. Eram 7, 8, 10 caminhadas por dia nas casas das pessoas, né? Até porque a eleição era considerada impossível de eu ganhar. Eu era considerado de centro-direita ou de direita, tanto não fazia questão que colocasse qualquer rótulo. Naquela época, todas as esquerdas de Pernambuco se uniram. Todos, Miguel Arraes, o PT, o que existia de partidos de esquerda, todos se uniram. E havia simplesmente uma ideia: o Recife não vai eleger um camarada de direita, porque o Recife era considerado uma cidade de esquerda, cidade ingrata de Agamenon. Eu então fui ver se era isso. Não era. Não existia, não existe essas coisas em política. Ninguém suporta que faça isso. Ninguém aceita. Não vai fazer um comício. Eu me lembro de uma reunião que houve com os meus colegas de partido, todos bem intencionados. Você não é louco. Você tem que fazer pelo menos um comício de encerramento em Casa Amarela, um comício de encerramento na Praça do Carmo, um comício de encerramento em Afogados. Eu digo: não vou fazer nenhum. Se o encerramento será onde? Na rua. Aonde? Em Santa Amaro. Eu vou sair caminhando pela rua e estou encerrando a campanha. Quando é meia-noite, proibiu de andar, eu paro.
E deu certo. Eu venci a eleição em todas as urnas do Recife. Não, ele vai ganhar em Boa Viagem, vai ganhar, a direita ganha no Espinheiro, essas frases feitas, né, são terrivelmente antiquadas, porque diz, isso não dá mais certo não, isso vai terminar. Não existe isso. A vida social é uma vida mutante, ela está mudando a cada dia e a gente, se não entender, vira estátua de sal, fica olhando para trás, de repente você diz, opa, mudou, o tempo mudou, os ventos mudaram e você tem que mudar dentro de construção. Programa Ponto a Ponto, blog de Elielson, blog de Edmar Lira, conversando com o ex-governador Joaquim Francisco. A gente dá um pequeno intervalo rapidinho e a gente volta já. Carlos Peruca, entrevista. Estamos de volta no programa Ponto a Ponto, pelo blog de Elielson, pela página do Ponto a Ponto, pelo blog de Edmar Lira e também pelo Giro Mata Norte. Programa Ponto a Ponto sendo gerado pelo Giro Mata Norte, conversando com o ex-governador de Pernambuco, Dr. Joaquim Francisco. Edmar, a gente não pode deixar de conversar com o Dr. Joaquim agora também, política atual, o momento, não é assim? Puxa aí esse moído aí. Exatamente, né? E com a experiência, né? A vivência que Joaquim tem em relação aos dias atuais. Eu também acompanho as avaliações dele na CBN, na Rádio Jornal. E eu queria perguntar, doutor Joaquim, em relação a essa reforma da Previdência, mas eu queria lhe perguntar não só a reforma em si. Tivemos aí um caso recente aqui nessa votação, que foi o seu ex-correligionário Felipe Carreiras, né? O senhor foi do PSB também, que votou a favor da reforma e está correndo o risco de expulsão. Além disso, ele poderá voltar a ser seu correligionário, porque o Bruno Araújo fez o convite formal ao Felipe, caso ele saia do PSB, para talvez ser candidato a prefeito do Recife em 2020. Como é que o senhor avalia essa decisão do PSB de punir quem votou a favor da reforma, sabendo da necessidade, né, da reforma? Tanto é que ela foi votada, aprovada com larga maioria, 379 votos. Então, o senhor acha que Felipe seria bem-vindo no PSDB? Eu acho que o primeiro Bruno fez certo, convidar um quadro político da importância de Felipe Carreiras. Dinâmico, competente, opera bem a área de turismo e tem uma experiência muito larga, então fez certo. Segundo lugar, o PSB não vai expulsar ninguém. Isso já vi esse filme antes, nem o PSB, nem o PDT, nem nenhum partido vai expulsar, porque isso é o contraditório necessário na política, sobretudo na reforma da Previdência. Eu já disse algumas vezes, a reforma da Previdência é absolutamente necessária no Brasil, essa que foi aprovada, e precisa ser melhorada ainda no Senado, porque teve algumas falhas aí. O Senado vai melhorar, inclusive incluir estados e municípios. Essa barbaridade que os estados do Nordeste, todo mundo numa situação quase falimentar, e ainda ficar contra a reforma e dizer que os estados vão fazer diretamente, nunca. Tem que ser feito através da reforma global. É muito mais difícil uma Assembleia Legislativa, você conhece isso, convive no dia a dia, de aprovar uma reforma dessa aqui. O Senado tem uma boa oportunidade agora de corrigir. O Senado vai corrigir, vai ser Tasso Gereissati, tem um equilibrado, sensato, ele vai fazer essa correção. Então, eu creio que o PSB entrou na contramão,
É aquela questão de se firmar como um partido mais à esquerda, marcar território no universo dos eleitores. Não sei, é um questionamento que eu faço, se esse é o melhor caminho dentro do que você entende de política. As democracias no mundo, Edmar, começaram a ser minoritárias. Há 2 anos, o Freedom House, que faz a pesquisa, que é um instituto de renome internacional, o número de países democráticos perdeu para o número de países autoritários. E perdeu em PIB também, em Produto Interno Bruto. Ou seja, é preciso se observar com muito cuidado o povo contra a democracia. Você vê uma Rússia, você vê uma China, né? Você vê um Vietnã, um Laos, um Camboja, uma Hungria e um Erdogan na Turquia. De repente você diz, não, isso são populistas, que de repente isso tudo vai... É preciso pensar. Essas medidas mesmo de um partido que diz, se ele é a favor, eu fico contra. Ou então uma frase feita, terrível, que eu vi, dita por algumas pessoas do PSB, nós jamais ficaríamos a favor de uma reforma contra os pobres. Isso é a frase feita mais... Quem é que vai ficar numa reforma efetivamente contra o pobre? Como é que você é de um partido político que vai se firmar? Não? A reforma é a favor dos pobres. Porque todos os países do mundo fizeram. Portanto, o PSB está na contramão, entrou na contramão, eu espero que ele encontre o caminho, né? Carreira vai ter problema, já está tendo problema, que foi a voz dissidente de Pernambuco, embora no Nacional houve 11 dissidências, né? E acho que ele seria muito bem-vindo ao PSDB. Bruno tomou a iniciativa certa. Nessa hora em que você está nesses conflitos, você tem que jogar a tarrafa para... naturalmente, dentro dos programas do partido, e Carreira se adapta bem a um programa do PSDB mais aberto, mais plural. Falando no PSDB, e aí falando do futuro, já que a gente já falou do passado, do presente e do futuro, o senhor acha que o PSDB lançará uma candidatura presidencial em 2022, ou se porventura essas reformas avançarem e o presidente Jair Bolsonaro chegar em 2022 fortalecido, o senhor acha que o Dória pode adiar um projeto de ser candidato à presidência da República diante de um cenário mais favorável ao presidente, o atual presidente Jair Bolsonaro? Não é fácil você fazer futurologia em política, mas deve ser feito. O exercício é bom de fazer. Eu acho que Dória é candidatíssimo e será candidato. Ele precisa concentrar, que está concentrando, fazer um bom governo em São Paulo. Indicou o Bruno, que é um político experiente, nacionalmente conhecido, né, muito articulado, muito bem articulado, para presidir um grande partido. Eu acho que esse vamos dizer, um primeiro momento de radicalização, que era previsto, a radicalização mais à esquerda, uma radicalização mais à direita. A esquerda perdeu o discurso, né, com aquele discurso monolítico do bem e Lula livre, perdeu o bonde da história. A direita extrema vai chegar para um grau de centro-direita, ou de direita, mas não radical, e eu acho que as perspectivas do presidente Bolsonaro são muito boas, porque ele está fazendo um governo não convencional, e até agora, fora os erros verbais, porque ele é inquieto, eu conheço, eu fui deputado com ele, eu não sou íntimo dele, não tivemos aproximação do ponto de vista da convivência, porque ele era um homem meio arisco, né? Não é meio rebelde, mas ele não tem feito praticamente nada errado. Paulo Guedes, o cara da infraestrutura, não é? A área de turismo, como ele está visualizando o futuro da área de turismo, a indicação do Gilson Neto para Embratur, que conhece, é do ramo, pisa no chão, conhece os problemas. Quer dizer, digamos assim, apagar um pouco essa dondocagem de você ser do governo federal, tem que ser um ococô, um homem todo bem elaborado. Não pode botar sua sandalinha, comer seu leite moça, que é isso? Afinal de contas, o andar de cima não é o andar que manda, privilegiado, que manda não, pode até mandar, mas não é o andar majoritário. Nós estamos falando de uma democracia.
Quem é numa democracia que manda? Todo poder emana do povo e em seu nome é exercido. O povo reconhecer esse poder e reconhecer que a saída não era a esquerda, porque faz 15 anos, olhe, verifique isso, eu sempre digo isso. Nem Getúlio Vargas conseguiu ficar no poder o tempo que a esquerda ficou. E qual foi o resultado? Está aí o resultado. A maior recessão de todos os tempos, a maior crise de emprego de todos os tempos, né? Uma crise fiscal enorme, gigantesca. O Brasil com 80% do PIB na dívida, deve 80%. Quer dizer, aquilo tudo foi na grande maioria foram promessas vãs. E a gente não pode incorrer nesse erro. Então, para um pouco. Ou então, se quiser dizer o que os latinos diziam, em médio virto, a virtude está no meio, no equilíbrio, na sensatez. Porque se você radicaliza, não, fui eu que fiz, não fez. A velocidade das mídias, um blog como o seu, um programa como o de Peruca, essa coisa, chega todo dia, não tem mais ninguém desinformado, não. Esse negócio de estar com essa mentira, teve uma homenagem, La Rochefoucauld, que era um poeta francês, ele dizia que a hipocrisia é a homenagem que o vício faz à virtude. Mas essa homenagem do vício à virtude cada dia fica mais clara. É meio-dia, por quê? Porque a luz está acesa em todo canto. 100 e tantos blogs, 200 blogs, 300 canais diretos. Se eu não gosto do seu blog, não gosto do programa dele, eu tenho o meu. Os narcisistas que estão aí, danados, virados, todo dia ele bota a notícia dele, então faço como dizia o poeta, mais cautela, mais prudência, que os caminhos estão ficando muito transparentes. Felizmente estão ficando transparentes. Estamos conversando com o ex-governador Joaquim Francisco pelo blog de Elielson, blog de Edmar, programa Ponta a Ponta e o Giro Mata Norte. Doutor Joaquim, Pernambuco sempre orgulhou o Brasil e, sobretudo, Pernambuco, com as bancadas eleitas, tanto em nível nacional como estadual. E temos hoje, atualmente, os 25 nossos deputados federais. O senhor foi constituinte, foi deputado. A gente não vê tanta coisa ruim em Pernambuco com relação às nossas bancadas, como acontecem ou aconteceram em outros estados. Pernambuco sempre soube escolher os representantes em nível nacional e estadual. A representação política de Pernambuco, aliás, eu diria que por trás disso tudo está um quesito importante, que é a altivez pernambucana. Meu pai brincava às vezes, nos bate-papos dele com os amigos naquela época, dizia: é o único lugar do mundo que tem liso brabo. O que queria dizer isso? Que o sujeito, mesmo sem recurso, ele tinha um impertigado. Aliás, os pernambucanos são conhecidos por isso. Nós perdemos o quê? Tudo. Em termos de terra. Em termos de terra, nós perdemos a comarca do São Francisco, nós perdemos a Paraíba, nós perdemos o Rio Grande do Norte, nós perdemos Maceió. Por quê? Porque toda vez que o imperador queria mandar, aqui em Pernambuco, o negócio era diferente. Era liso e brabo. Ou seja, estava numa situação de desconforto, mas tal. Aliás, os cientistas políticos, sociólogos, comparam muito Pernambuco ao Rio Grande do Sul. Veja você que são dois estados que sempre foram rebeldes. Claro, você tem que incluir São Paulo, eu não estou dizendo, estou fazendo aqui um juízo histórico de valor. Mas Pernambuco sempre foi um estado arrebitado, que não gosta de... E isso repercute sobre a bancada. É um estado que tem definições. Você observar o rol dos políticos, eles, via de regra, não conseguem sucesso se não forem afirmativos, não é? Que digam, respondam até sem querer, mas tem que responder. Muito aberto, muito duro. Gilberto Freire dizia que Pernambuco é mais osso do que carne. Quando você olha assim, é aquele bife, né? Comprido. Verdade. Cabeça grande, porque tem muito, a região metropolitana é muito grande e ele se espicha até o sertão. Mais osso do que carne, queria dizer, é mais duro do que flexível, é mais exigente do que tendente ao lugar comum e tal, que a gente vê em alguns lugares, e isso não é bom para a democracia. Nessa crise que eu estava falando com o Edmar, essa crise da democracia vai exigir um repensar. Não é um modelo feito, veio da Grécia para cá, já são 2000 anos. Mas acontece que ninguém está mais vivendo aquelas mudanças de 2000 anos atrás. Agora são mudanças de 2000 dias, quando não de 200 dias, quando não de 20 dias. De repente já deixou de existir e a gente tem que estar se atualizando. Governador,
falando ainda sobre Pernambuco e sobre o quadro político. O senhor acompanha e é um dos expoentes da oposição ao governador Paulo Câmara, e o senhor sabe que o PSB completará em 2022 um ciclo de 16 anos de poder em Pernambuco. 8 anos de Paulo Câmara e 8 anos de Eduardo Campos. Tivemos ainda o governo João Lira, mas João Lira era do PSB, filiou-se ao PSB e ficou os 9 meses lá. Para 2022, o senhor avalia, o senhor é advogado da tese de que a oposição precisa lançar nomes novos, mas novos de idade, de jovens, por serem jovens, como o caso do prefeito de Petrolina, Miguel Coelho, ou o senhor acha que a oposição pode ser representada por uma outra candidatura, como, por exemplo, o ex-senador Armando Monteiro ou o senador Fernando Bezerra Coelho, que hoje é um dos principais expoentes do governo Bolsonaro no Senado, como líder? Olha, eu não vejo essa questão do novo como idade. Não vejo, até porque Bolsonaro representou o novo, o novíssimo. Eu fui para uma reunião em São Paulo com o Geraldo Alckmin. Quando o Geraldo Alckmin fez a reunião, eu apoiei Geraldo Alckmin no primeiro turno, apoiei Bolsonaro no segundo. E Geraldo Alckmin sentado com um grupo de marqueteiros, gente da maior, inclusive eu, com experiência política, e fulano e ciclano, todo mundo experiente, disse: agora você está no segundo turno. Porque você reuniu 9 partidos e conseguiu 5 minutos de televisão. 5 minutos, ponto 20. Ora, você, candidato a presidente da República, você tem metade do tempo do chamado guia eleitoral. Bolsonaro tinha 15 segundos. Então, esse homem está no segundo turno. Eu, inclusive, disse: não estava. Bolsonaro era um novo na política, não. Um cara com 7 mandatos, 4 vezes 7, 28 anos de deputado federal. Com 3 filhos, um vereador, um deputado e outro deputado. Um estadual, um deputado federal e um vereador. Nada mais antigo na política. Eu, político, há 28 anos, no Congresso, meu filho vereador, outro deputado estadual, e é o presidente da República, contestando um lugar que só perde para Pernambuco, só perde para São Paulo. Por isso eu não sou nem muito credenciado para dizer que o PSB está velho no poder, porque o PSDB está há 23 anos em São Paulo, dando certo. A diferença só é que lá está dando certo. Aqui começou a não dar, porque quem está dizendo isso não sou eu, são as pesquisas. Geraldo Alckmin foi eleito, na 4ª vez que foi governador, ele foi eleito, ganhou em todos os municípios, à exceção de um. Aqui você já teve uma eleição apertadíssima. O menino Paulo Câmara ganhou no primeiro turno com a diferença de menos de 50 mil votos para Armando. Muito pouco. De modo que eu acho que devemos ter candidato. Acredito que o ciclo do PSB, não só o ciclo do PSB, de qualquer partido que fica 15 anos no poder, 16 anos, 17 anos. Esses são ciclos. Passam um período, e esse contraditório é que é a riqueza da democracia. Se não tiver contraditório, é a lei de Chico de Brito, é o regime autoritário. Você quem manda, quem pode, obedece quem tem juízo. Então fica aquele negócio sem contraditório, sem luta. Não é bom isso, para ninguém. Olha, estamos chegando no final dessa entrevista importante e creio, viu, Edmar e doutor Joaquim e internautas, estamos fazendo, como o doutor Joaquim falou, e a gente alcançou isso é histórico, a gente quer mostrar, relembrar, sobretudo para os mais jovens e também para os coroas, feito a gente. Edmar nem tanto, mas eu e o doutor Joaquim já somos coroas. A gente quer mostrar a história de Pernambuco com homens que marcaram nossa história em todos os níveis. E essa série de entrevistas com os ex-governadores, estamos começando hoje com o doutor Joaquim, o qual a gente agradece muito o senhor disponibilizar aí seu tempo tão ocupado, tão atarefado, não é, Edmar? E a gente fica muito feliz mesmo. Edmar, muito obrigado, Edmar. Exatamente, Peruca, Joaquim, e pra gente, como eu falei no início do programa, é uma satisfação porque a gente está fazendo aqui uma coisa, um documento histórico, porque estamos diante de uma figura que teve a honra, né, porque isso é uma honra, doutor Joaquim, de ser governador e ser prefeito do Recife, e passar tão bem, né, com esse tempo de vida pública, nenhuma mácula na sua imagem, nenhuma denúncia, nenhuma investigação, nada que pudesse desabonar. Pelo contrário, hoje dá aula, porque isso é aula nas rádios, nos blogs, comentando, falando, opinando, ativo.
não é? Isso é aula. Exatamente. Então eu fico muito feliz de poder ter participado, Peruca, do programa, poder acompanhar de perto as avaliações do ex-governador Joaquim Francisco, e estou sempre à disposição para falar aí sempre que possível, sempre que você quiser, a gente vir aqui para o Ponto a Ponto. Olha, eu acho que não deixem de fazer isso. Entrevistem depois Roberto, entrevistem João Lira, entrevistem todos, ex-prefeito Jarbas, Mendonça, todos têm uma contribuição, Zé Ramos. Por quê? Porque a gente vivencia, eu digo sempre, me perguntaram na última eleição, eu tive assim, porque às vezes você deixa a política não lhe deixa. Eu nunca deixei a política, nem quero deixar. Eu sou um homem público que estou sempre à disposição de Pernambuco, e por isso que eu me entrego, eu utilizo exatamente o grande mecanismo que você tem, que é o contato, a grande irradiação que tem o blog e que tem o rádio. Perfeito. Faço os meus comentários, mostro, porque eu não tenho o direito de guardar, não é, as coisas que eu aprendi ao longo de 50 anos que o povo me deu, e em uma casa, não, eu não vou falar disso, que isso não é conveniente. Eu falo de maneira aberta, porque eu não sou proprietário dessas conquistas. Foram 9 eleições que eu disputei, venci 7, perdi 2, aprendi ganhando e ganhei aprendendo, e ganhei perdendo e ganhei ganhando. Então isso é um jogo que a soma tem que ser. Quem tem espírito público se entrega à atividade política com convicção, achando que pode construir. Então eu acho que participar de um programa como esse é uma questão de convicção, é uma questão de perceber que eu estou sendo útil para dizer a um jovem que está lá pensando. Eu vejo o meu neto, eu tinha um neto que vai fazer 18 anos, de repente diz, seu neto vai seguir a sua carreira ou não vai seguir. Se seguir, eu me sinto honrado. Se não seguir, vou apoiá-lo no seu caminho, como apoio as netas, como apoio o genro, como apoio o amigo, porque acho que a vida é esse. Agora, na vida pública, é preciso a gente se dedicar mais a ter espírito público, a honrar o dinheiro do povo, a ter compromisso, a evitar a hipocrisia, que não é só da vida pública, é de todas as vidas, mas a pública é pública. A res pública é a coisa pública. E sendo a coisa pública, você imaginar hoje, a gente fazendo esse programa aqui, saber que tem 15 milhões de pessoas precisando de emprego. E dor você sair de casa sem ter um emprego, sem ter saber o dia da manhã. E do outro lado, você olhando, como Edmar sabe bem disso, e verificando essa destruição de emprego a cada dia. Daqui a pouco não tem mais cobrador de ônibus, daqui a pouco não tem mais gente no supermercado. Você sabe que hoje só tem em Pernambuco e no Brasil todo, tem o frentista de posto de gasolina. No mundo todo há mais de 25 anos que não tem. Eu morei nos Estados Unidos em 1995, passei um ano em Washington, não tem frentista. Em 95, logo mais serão 800 mil desempregados. Logo mais eu digo, no dia que sair uma lei federal que protege. Então, é um mundo em turbulência. Quando os shoppings estouraram no Brasil inteiro, tinha as pessoas ali na cancela, a gente pagando o estacionamento. Hoje não mais. Não tem mais nada. Eu fui há 5 anos atrás, a um supermercado em Santa Bárbara, na Califórnia. Não tem um funcionário. Um só funcionário num supermercado. O homem, l'homme c'est le loup de l'autre homme, como diziam os franceses. O homem é o lobo do outro homem. O homem, não sei, que tem essa vocação de criar, inovar e ao mesmo tempo destruir. Você tem antigamente você tinha a destruição criativa. Adam Smith falava nisso. Você destruía um emprego, criava outro. Destruía 50, criava 60. Hoje você destrói e não cria. Onde é que nós vamos? Isso tudo são reflexões que precisa daquele tempo que a gente se referiu no início dos 3 tempos. Nesses 3 tempos, a gente aproveitar aqui sua fala experiente. Estamos comemorando aí 50 anos da conquista do espaço. Como o senhor falou, ir para a Lua? Tudo isso aqui, olha, isso aqui é fruto dessa visita. Essa inquietação não é ruim, não. Jamais eu iria ser contra a tecnologia. Porque o homem foi para a Lua, descobriu que as ondas se propagam no vácuo, e daí veio a modificação, e daí veio uma crença nova. Tem um bocado de gente, ainda hoje 25% diz que não foi a Lua. O contraditório, né? No caso, não foram nada, aquilo foi encenação. Dessa aí, né? Mas aí você tem o celular,
Daqui a pouco você tem a telemedicina oficializada e você vai fazer seus diagnósticos. Eu estou aqui agora com vocês. Se eu quisesse, eu ligava para... Eu estive na China 4 vezes. Sempre gostei de estudar os problemas da China, porque eu acho que os grandes problemas do mundo passam pela China. Hoje, e sobretudo daqui mais 5, mais 10 anos, a China é um grande enigma de desenvolvimento e enigma no sentido de você entender a lógica chinesa. Mas se você quiser, eu ligo para Cheng aqui em Xangai. 12 horas de fuso horário e a gente fica conversando com ele dando uma entrevista no seu blog. Isso Copa, é uma inovação. É verdade. A Copa de 70, Joaquim, a Copa de 70 de futebol, Admar, teve Copa que a gente assistiu o jogo depois. Hoje os fotógrafos no mundo inteiro, online ali com o seu laptop, ali mandando as imagens, não é? Tudo isso o quê? Vai para o espaço, o tempo, rapidinho, em frações de segundo e sacou da imagem pra gente, como estamos gerando aqui. Esses são os tempos e felizmente vocês, né, apesar das vivências, entenderam que esse tempo é novo e que é necessário a gente fazer esse intercâmbio. Eu fico muito satisfeito de que isso tenha ocorrido. Agora, será sempre um prazer, estarei sempre à disposição para a gente fazer novos Deixa eu explorar programas. Minutinho só. A gente viu aqui, viu, internauta, nos bastidores, que o Dr. Joaquim é um homem culto também, claro. Vocês viram aí, todo mundo sabe. Agora, gosta de música. Toca pandeiro, violão, mostrou vídeos aqui, tudo bonito. Qual eu gosto música? Porque eu acho que é uma forma de você enfrentar as dificuldades da vida com seus momentos de devaneio, vamos dizer. E a música eu acho que é uma forma de você se elevar, sair da condição do dia a dia e para quem tem aquela vocação. Eu nunca estudei música e tal, mas aí meu pai tocava um harmônio de 8 baixos. E ele dizia, respeita os 8 baixos do teu pai. Me deu um escandalho, um acordeão de 80 baixos. Eu comecei a tocar o acordeão e dali eu dei uma passada no pandeiro. Do pandeiro fui pro zabumba, no interior, né? Chegava lá, vamos tocar aqui, vamos pra lá, vamos pra cá. Terminei nos meus momentos, cantando. Gravei até uma música num CD com Ieda Lucena, mulher viúva de Augusto Lucena, Ieda Arco Verde Lucena. Ela gravou Caminhemos de Erivelto Martins. Então quando eu tô, vamos dizer assim, fechado, cheio de problema e tal, um momento que você tem para devaneio é a música. A música solta você, não só dançar, como cantar e tocar. Também tem esse lado, se não tivesse eu explodia, né? Verdade. Olha, com imagens de Theo Pereira, pelo Giro Mata Norte, pelo blog de Elielson, blog de Edmar Lira, que a gente agradece muito. Conversamos com esse recifense, matuto de Macaparana, o ex-governador Joaquim Francisco. Muito obrigado, doutor Joaquim. Foi um prazer, estou sempre à disposição. Adoro esse tipo de programa inteligente, que dá a oportunidade da gente fugir um pouco da rotina, e Edmar, que é do ramo e conhece isso, é um prazer enorme. Estou sempre à disposição. Meu abraço. A Autoescola Zanata Trânsito tá cheia de novidades. Venha aproveitar as melhores promoções para adquirir sua CNH. Aproveite também a promoção Primeira Habilitação e uma nova frota de veículos para você aprender com segurança. 20 anos no mercado com uma equipe apta a lhe atender. Desconto especial à vista ou em 10 vezes nos cartões. Venha para a Autoescola Zanata Trânsito. Facebook e Instagram. WhatsApp 81999128844. Em Carpina, Araçoiaba e Lagoa de Itaenga.